Bom dia, me chamo Felipe Borges, sou aluno do Núcleo de Pós-Graduação em Administração e hoje venho trazer para vocês a síntese do livro da disciplina do professor Eduardo de Paes da VEL, a disciplina de métodos qualitativos, e o livro que se chama Conducting Action Research for Business Management Students. E, de forma sintética, ele aborda sobre o uso da pesquisação para estudantes de administração e negócios. Essa obra é elaborada por Coglan e Shane, ela se aporta mais a um manual. Ela tem a funcionalidade maior dela não só de um livro, mas de um manual. Ela é muito elucidativa e muito clara frente à sua intenção de nos explicar o que é um método, o que é uma pesquisação, o que é a estratégia da pesquisação. Dando início, a gente tem aqui a agenda breve da pesquisa. Toda a apresentação dos slides vai ser quase uma composição de agenda, que não vai além de muitos conteúdos, afinal, o livro ele é bem denso, então creio que ficaria muito pesado os slides com inúmeros conteúdos. Eu preferi trazer só os tópicos mais importantes para a gente dialogar aqui nesse vídeo. O que é que a gente consegue entender sobre pesquisação? O termo pesquisação, que foi cunhado lá anos atrás, ele quer abordar que as pesquisas elas necessitam ter um caráter empírico. A pesquisação ela nasce dessa obrigatoriedade ou sensação desse caráter empírico das pesquisas. É uma sensação muito recorrente até nos pesquisadores de pós-graduação, que por vezes se sentem distantes do que se faz na prática, do que se faz na vivência. A pesquisação ela vem para cobrir essa lacuna. Ela coexiste como uma ferramenta que cobre essa lacuna e se estrutura a partir disso. A pesquisação também nasce como uma estratégia mesmo estruturada para auxiliar os estudos sobre o ACT, a prática. Compreendendo a pesquisação, nesse momento que a gente vai compreendendo a pesquisação, a gente vai começando a entender mais o que é a pesquisação e suas aplicabilidades, os componentes, o que é necessário para se fazer uma pesquisação, que é outro ponto bastante relevante, e, por fim, a realização da pesquisa, ação, que aí é um manualzinho com 7 pontos para a gente aprender e entender como é que a gente elabora uma pesquisação. Já falamos sobre essa introdução. O que é pesquisação e qual é a sua teoria completa da pesquisação? Bem, a pesquisação ela é uma estratégia metodológica e que desde Coglan, Shane já vem abordando também sobre o que é a pesquisação, e é um processo de investigação emergente na qual o conhecimento necessariamente de ciência, essa validade de ciência, agora é elaborada a partir do empirismo. As práticas e as funcionalidades da pesquisação estão atreladas totalmente ao empirismo, à prática, e o processo da pesquisa é muito interessante. Diferente de uma pesquisa científica normal, como eles até dialogam modo 1, modo 2, a pesquisação ela parte de um problema que tem que ser selecionado, solucionado. A solução não pode ser tão óbvia, mas esse problema precisa ser solucionado nesse processo de pesquisação. Isso é muito interessante, porque a gente já começa a entender que não é igual a uma pesquisa científica normal, que não necessariamente, não necessariamente necessita de uma solução prática dela. A solução que a gente entende da pesquisação é que os pesquisadores têm que ir até a empresa, a organização, e dizer, olha, encontramos isso e isso, aplicamos isso e isso, então sugerimos essa estratégia para você solucionar. Isso é da pesquisação, e que as outras pesquisas científicas não têm esse rigor. Para isso, a gente tem a teoria completa da pesquisação. Essa teoria é estruturada em 4 fases. Inicialmente, você observa o contexto da organização e do fenômeno que você está estudando. Depois, para você conseguir fazer a pesquisação, você vai na qualidade dos relacionamentos, quais são esses relacionamentos e qual a qualidade deles que se estrutura na organização para que você consiga ou não fazer uma pesquisação. Porque dependendo dessa desqualidade ou falta de qualidade, isso prejudica a execução da pesquisação. Logo depois a gente tem a qualidade do processo da pesquisação,
que é mais sobre o processo mesmo da pesquisação, se você tem capacidades, execuções para estruturar essa estratégia. E por fim, a gente chega nos resultados da pesquisação, que são os dados colhidos e encontrados frente a isso. Quais são as origens da pesquisação? Como estratégia que aborda todas essas contribuições colaborativas e organizacionais, a pesquisação ela parte de uma estrutura totalmente filosófica e histórica, em que se queria conectar, queria se compreender essa articulação entre conhecimento e prática, conhecimento e prática, conhecimento e prática. E aí vem essa fundamentação da pesquisação. Quais são os legados? Aqui é curto, mas são legados filosóficos da ciência de Aristóteles. Aristóteles ele começa a difundir toda essa analogia de conhecimento, essa relação de conhecimentos, prática. Ele até faz uma articulação entre technique, art, empirics, faltou outro, mas ele faz uma analogia entre arte, conhecimento, teoria, então teoria, arte, conhecimento, técnica e empirismo, e que as outras pesquisas científicas focam muito mais nas técnicas e na reprodução de arte ou disciplinas, e a pesquisação ela se foca muito mais no empirismo. Ela busca, a partir da experiência, entender a arte. Ela até faz um parênteses muito interessante que ela diz: alguém sem experiência é alguém que não consegue responder ou solucionar esse fenômeno. Fazendo analogia até a profissionais da medicina, que um dos pontos mais interessantes para a sua profissionalização é a experiência. É esse interacionismo, é até uma articulação com o próprio interacionismo simbólico, que você, para se profissionalizar, para se sedimentar, você precisa se interagir com o ambiente. Vamos lá em outros autores que fundamentam a pesquisação. Logo em sequência, a gente tem Kohler, Dewey e Lewin, que são os três autores que fundamentam a sua pesquisação de forma mais robusta. É a partir desses três autores que a gente começa a ver o que é a pesquisação, como ela é estruturada, como ela é aplicada. Dewey, no seu livro How to Think, ele já começa a falar de algumas práticas e técnicas para elaborar pesquisas, mas é somente com Kohler e Lewin que a pesquisação leva nome. E, mais precisamente, Lewin dá o maior peso para a pesquisação levar o nome de pesquisação, mas os outros autores contribuem da mesma significância. Mas Lewin que levou o carro-chefe quanto autor principal da pesquisação. Seguindo, o que é o desenvolvimento organizacional? Nesse momento, o autor aborda sobre esse termo, que ele é estruturado a partir das visões das mudanças organizacionais como um modo de investigação científica e uma série de técnicas que permite que a mudança ocorra nessas organizações. O próprio desenvolvimento é uma gestão contínua dessa cultura organizacional e da própria estruturação do meio ambiente. Quais são os fundamentos teóricos do desenvolvimento organizacional? Bem, para fundamentar esse desenvolvimento organizacional, a gente tem obras de Lewin que dizem que o desenvolvimento organizacional é estruturado a partir de uma reeducação e de uma mudança planejada, teoria de campo. São vários fenômenos que acontecem na organização que impactam e fundamentam o desenvolvimento organizacional. É nesse momento da obra que os autores, e mais precisamente as obras de Lewin, faz essa analogia sobre modo 1 e modo 2. Foi um ponto bem interessante do livro, fiquei bem instigado a entender, mas a pesquisação nesse momento pois os autores dialogam que o modo 1 é um modo de se fazer pesquisa, de se fazer ciência, como se entende no mainstream, como se entende na agenda científica, que são práticas e técnicas utilizadas, apoiadas na ciência, apoiadas na teoria, mas que essas execuções não têm esse viés, esse rigor tão prático. E aí temos o modo 2, em que não há essa obrigatoriedade da difusão dos conhecimentos, de um modo teórico, estrutural, pois esses conhecimentos serão difundidos a partir da prática. E aí se fundamenta a pesquisação. A pesquisação começa a se fundamentar a partir daí. Esses dois pontos são muito interessantes, que é o sistema socioeconômico e o design thinking. Falando brevemente dos dois. Os sistemas socioeconômicos
são sistemas que vislumbram a flexibilidade e adaptabilidade desses sujeitos para estruturados contextos. O sistema socioeconômico é um processo de entender qual é a realidade que você está tentando aplicar a pesquisação, entender que você, quanto pesquisador, precisa adaptar-se e ser flexível para entender que não é somente o seu roteiro estrutural que você tinha sobre a pesquisação que vai ser válido, mas sim várias práticas e outras tecnologias que acontecem no campo. Pulando, o Design Thinking é toda uma disciplina que utiliza da sensibilidade e dos métodos do designer para combinar com as necessidades das pessoas com o que é tecnologicamente viável. O Design Thinking é uma pesquisa que se utiliza da pesquisação para auxiliar em todo o processo estrutural e teórico dessa estratégia. Acredito que é um ponto muito interessante, que são esses ciclos de ação e reflexão. O que é que Kogan e Lewin falam sobre esses ciclos de ação e reflexão? O ciclo de ação e reflexão diz que a pesquisa ela precisa ter algumas etapas para sua execução, e são esses ciclos de ação e reflexão em que você vai girando, fazendo planning, acting, evolution and talking and taking, que você inicialmente você vai construindo e planejando suas estratégias, logo depois vai planejando a ação da pesquisação, encontrada a ação dessa pesquisação desse ciclo, realmente em formato cíclico, ele vai para os resultados da pesquisa, vai para as validades e resultados da pesquisação, e assim ele conclui esse ciclo inicial dessa primeira fase. Isso ele faz durante toda a pesquisação, não é somente sobre um único, o fenômeno-chave, ele vai fazer sobre todo e qualquer dado que ele encontre de grau relevante, ele vai fazer esse processo cíclico, e que é interessante até para ele se familiarizar com a técnica. Logo na sequência, a gente tem o momento de manter um diário reflexivo, que são ciclos de ação e reflexão. Nesse momento de reflexão, o autor diz que nós, ou sujeitos que são pesquisadores, devem manter um diário para anotar todas e quaisquer peculiaridades que ocorreram durante a pesquisação. A pesquisação é um processo muito singular, e durante esse processo, às vezes, o roteiro que você tinha, a noção que você tinha de encontrar seus dados nessa pesquisa, estavam muito estruturados, mas não era o que a prática dizia. Então, a pesquisação diz que você se permite e pode reestruturar sua pesquisa, mas é muito interessante que antes disso você mantenha esse diário reflexivo para fazer as anotações. Todos os fatos que você encontrou e que estes podem ser auxiliados e coibidos mediante a determinada resposta que ele encontre. De forma básica, estrutural, a gente tem esses projetos básicos e de dissertação. Aqui o autor faz uma noção breve, bem rápida, de quais são os projetos usados para a gente fazer a pesquisação, e que os projetos são divididos em dois tipos: um projeto de aprendizagem e um projeto de pesquisa, que aí o projeto de aprendizagem é o projeto mais voltado à pesquisação, e o pesquisa é o projeto que a gente, e boa parte aqui já conhece, que é projetos científicos. Compreendendo a pesquisação. Para a gente compreender a pesquisação, inicialmente a gente lança a estrutura sobre quais são as maneiras de saber. E aí, até eu trouxe algumas perguntas. Como saber? O que entender? Quais são as epistemologias que a gente utiliza para compreender a pesquisação? É a partir daqui que a gente começa a entender que, primeiramente, não só de abordagens positivistas e interpretativistas que permeiam a pesquisação, mas ela está interrelacionada a eles, mas ela vai além. Ela não segue um roteiro paradigmático ou de interpretativismo ou positivismo. Ela tem suas características singulares. Eles até fazem um quadro bem interessante, que eles citam as características singulares do positivismo, do interpretativismo e da pesquisação. Então, não necessariamente ela é somente uma estratégia. Ela tem um corpo todo estrutural metodológico particular. Ela é uma metodologia, ela é uma estratégia, ela se permite ser também uma identidade paradigmática e epistemológica, pois, mesmo que ela siga preceitos ou do positivismo ou do interpretativismo, ela tem suas particularidades que só existem na pesquisação.
e que ela não busca o conhecimento por si só, de forma mais geral. Ela não busca o conhecimento a partir de uma visão totalmente prática e quantitativa do positivismo, e não necessariamente a partir da visão interpretativista interacionismo do interpretativismo. As práticas de pesquisação. Nesse momento é muito interessante. Eu, particularmente, achei muito interessante quando Coglan e Shani fazem essa subdivisão das práticas em pesquisação, pois, se a gente for perceber, eles não dialogam dessa forma, mas a noção de práticas da pesquisação é feita a partir do uso dos pronomes pessoais. Ele se interrelaciona com os pronomes pessoais, primeira, segunda e terceira pessoa, e aí ele direciona quais são os acts de cada pesquisação. Inicialmente, a gente tem que as práticas da pesquisação na primeira pessoa, elas são as práticas apresentadas e aplicadas ao próprio sujeito que faz parte da pesquisa. As práticas em que o sujeito que está engajado, o pesquisador, deve ter durante o seu processo de pesquisação. E que ele, nesse momento, ele está muito mais íntimo e permissivo a contribuir, auxiliar, inferir sobre a pesquisação. Logo depois, a gente tem as práticas de segunda pessoa, que ela é mais de uma posição apreciativa, ou seja, o pesquisador ele não pode interferir, mas ele tem essa possibilidade de entender o contexto para você, para a segunda pessoa, ele entender o contexto do outro e entender a situação do outro para conseguir contribuir mediante a sua pesquisa. É um momento muito mais de apreciar, mas ao mesmo tempo de compreensão sobre os sujeitos a quem participam da pesquisa. Por fim, a terceira parte, que é muito interessante, que é o que se assemelha muitas vezes às pesquisas científicas normais, elas são estruturadas até em pesquisa de dissertação, tese, artigos, que são as pesquisas que são direcionadas a outros, às terceiras pessoas, a eles. Elas são direcionadas aos orientadores, aos examinadores da banca, aos possíveis leitores, ao que a gente tem quanto modo 1 de se fazer ciência. Prática, modalidades da pesquisação. A pesquisação, ela segue algumas modalidades para sua estruturação. De modo muito sedimentado, a gente tem aqui algumas dessas modalidades de aplicação, que são aprendizagem de ação, ciência de ação, as modalidades apreciativas, as modalidades de inquérito e pesquisa clínica, o inquérito de ação, desenvolvimento colaborativo, o inquérito a modalidade da colaboração, da pesquisa de gestão, o cooperativismo na gestão e investigação, a intervenção e a fase de entender e compreender a história. É muito interessante que os autores, eles fazem um quadro elucidativo para cada fase, cada modalidade usual da pesquisação, e que aí ele diz, olha, nesse momento o autor deve fazer isso, o autor deve fazer isso. Nesse momento o autor deve seguir uma identidade muito mais voltada para o ambiente externo, e poder indagar, interagir, participar, ou não. Ele vai ter que se manter mais distante e não participativo da pesquisa. E assim vai sendo a estrutura da pesquisação nas suas modalidades. Acredito que seja isso. O processo de cada um dessas modalidades é singular de cada método de pesquisa. Como a gente já comentou, ele vai desde essa apresentação da história, desde essa apresentação desse arcabouço teórico, desde o uso de métodos quando base científicas para atividades interna e externa, desde essa noção mais invasiva ou mais observadora. As modalidades variam frente a essas necessidades e faces. Os componentes da pesquisação. Bem, a pesquisação ela tem alguns componentes e algumas características em peculiaridade. O autor, nesse momento, ele estrutura agora as características, terceiro e quarto capítulo, em vários mini-tópicos para ele ir dialogando. Olha, para executar a pesquisação, você precisa fazer isso, 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 você precisa ter isso, isso e isso. Nos componentes, ele chega e diz que para elaborar a pesquisação, o pesquisador precisa tomar medidas, ele precisa ser muito hábil e rápido para entender qual é o fenômeno da pesquisação e imediatamente
fazer algo, logo depois ele sempre envolve dois objetivos. O pesquisador ele vai ter que sempre estar relacionado à teoria e à prática, essa articulação entre um corpo teórico e empírico, não, teórico e de conhecimento, e um corpo empírico e prático da episteme. A pesquisa é uma ação, a pesquisação é interativa. Eles falam que a pesquisação ela é uma pesquisa que interage com o campo e ela precisa estar estruturada e atrelada a esse campo. Que aí ela precisa sempre ter noção e seguir alguns fatores quanto cooperação, planejamento, estrutura, capacidade de compreender e noção mais voltada às modalidades de segunda pessoa, que é compreender a situação lá dos seus sujeitos, dos seus entrevistados e assim participar. Esse ponto é muito interessante, que muitas vezes falam de pesquisação estudo de caso quanto pesquisas voltadas para um único locus, mas aqui ele diz a pesquisação ela precisa ter uma visão holística, ou seja, ela precisa se voltar ao seu locus, mas ela precisa também ter uma mínima noção de que vai atender o todo, vai atender a todas essas composições sociais, a todas essas camadas e a possivelmente outros novos fenômenos que sejam similares ao que ele encontrou nessa organização, que dando possibilidade de réplica. Essa pesquisação ela é fundamentada sobre a mudança e sobre o seu gerenciamento, onde ela se estrutura inicialmente para entender toda essa variedade, todas essas orientações frente às mudanças. Ou seja, a pesquisação ela precisa entender que o ambiente muda, entender que o ambiente é interativo, entender que o ambiente não é inerte e que ele pode mudar, e que ele deve até mudar nesses processos. Outro ponto, a pesquisação ela requer uma compreensão de estrutura ética, valores e normas dentro dos quais é usada. Isso é um ponto muito interessante, que por vezes a gente esquece das composições éticas dos estudos, mas a pesquisação ela precisa dessa fundamentação lógica, quanto ética, quanto base científica, e não só na sua execução, quanto validade de ciência, mas nesse processo interrelacional entre os entes que participam, entre os sujeitos da organização que você vai observar. Ela pode incluir outros tipos de método de coleta, isso a gente já abordou. A pesquisação ela não é necessariamente uma única estratégia, ela vai além disso, ela não é só, ela é quase um método, uma técnica, uma identidade metodológica, vou ser mais justo. Ela é uma identidade metodológica em que os autores conseguem se aportar várias outras possibilidades para executar a pesquisação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Ela requer uma amplitude de um pré-entendimento. O sujeito precisa ter uma mínima compreensão do fenômeno que ele vai estudar para conseguir executar e para conseguir fazer um act muito mais interessante. Ela deve ser conduzida em tempo real, isso é um ponto muito interessante. O sujeito tem que estar sempre lá no campo, entendendo a situação. O paradigma da pesquisa requer seus próprios critérios de qualidade, a gente já comentou isso. A pesquisa ela tem um paradigma singular, ela tem uma identidade paradigmática singular, e ela não segue esses corpos estruturais, desde o do positivismo até o interpretativismo. O posicionamento em relação às necessidades da organização. A pesquisa ela precisa ter essa noção de que ela precisa entender quais são as necessidades da organização e quais são os processos dessa organização para que você consiga auxiliar e guiar de forma mais justa a pesquisa. Aqui temos aqui o momento de que a gente enquadra o problema de pesquisa da dissertação e que aí é que ela requer alguns critérios de qualidade que julgam toda essa validação do construto e do próprio sistema. Para tanto, a pesquisação ela precisa ser, principalmente de enquadramento, ela precisa ser rigorosa, reflexiva, rigor e... deixa eu me recordar. Rigor e relevância e reflexiva. Ela precisa ter caráter rigoroso, reflexivo e relevante. E aí cada um tem suas etapas e tem suas fases. Na sequência, ele determina o escopo da pesquisa.
e que ele precisa se fazer presente em todo o processo, entender o fenômeno, entender a sua replicação. Quando a gente vai no processo de ganhar acesso, a gente entende que o autor precisa, de forma tanto primária quanto secundária, inserir-se na pesquisa, estar no ambiente para ver com maior familiaridade. Ele até divide o primário e secundário, as divisões em primária e secundária, porque aí ele insere mais pausadamente no globo da organização e secundariamente na base, que são os outros funcionários. Outra etapa é que a pesquisação ela elabora alguns papéis no seu processo. Ela fala muito desses papéis, que esses papéis eles estão muito mais conectados à construção identitária dos pesquisadores e os valores desses sujeitos, que ele entende que esses papéis contam os comportamentos dos indivíduos que fazem parte dessa organização que ele está estudando. Por fim, a gente tem esses procedimentos de aprendizagem e o gerenciamento desses mecanismos. É um ponto muito interessante, que é que esses procedimentos de aprendizagem eles podem ser tanto de níveis práticos quanto organizacionais, e ele se divide em 3 pontos. Ele pode ser de caráter cognitivo, estrutural e procedimental. Nesse momento de realizar a pesquisação, a gente entende que os autores chegam no momento de expor as fases e agora dizer, olha, teremos agora 7 procedimentos, 7 atividades principais para a gente executar a pesquisação. A pesquisação de início ela precisa ter um objetivo justificativa muito bem fundamentado para a sua execução, ela precisa ter uma estruturação de problema muito bem pronta, muito bem imposta para entender, certo? Qual é o meu problema? Esse problema tem uma resolução óbvia, objetiva, ou ele tem uma resolução mais fundamentada e mais relevante, digamos assim. Outro ponto é, esse meu problema, ele consegue ser resolvido na prática, porque a resolução ela não precisa ser só tipo, encontrei a solução. Ele precisa aplicar. Isso é a identidade da pesquisação, ela precisa ser aplicada frente às organizações. Terceiro ponto, o contexto, que a gente já abordou. O contexto é um ponto muito interessante, atividade muito interessante para ele entender, certo? Qual é a identidade da minha pesquisação e qual é a identidade da organização que eu estou estudando, qual é o contexto que eu estou estudando, quais são as particularidades que eu tenho para estudar esse contexto. Na sequência, a gente tem a metodologia, o método de ação para essa pesquisa, que aí a gente já falou, essa possibilidade da pesquisação de brincar com as metodologias, com os métodos estruturais e não seguir somente uma identidade metodológica quanto as pesquisas, tanto de caráter positivista quanto interpretativista, seguem. Na sequência, a gente tem a própria execução do projeto, e aí o autor busca esses métodos de investigação, seja investigação diagnóstica, ou seja outro tipo de investigação, para estruturar o projeto da sua pesquisa. Sequencialmente, nesse momento do projeto, é muito interessante que ele ainda estrutura algumas fases para executar, que é falar sobre essa necessidade de mudança, falar sobre os relacionamentos dos grupos, falar sobre essa construção de colaboração e dos colaboradores, e, por fim, encontrar algum resultado nesse projeto, possibilidade de resultado. As narrativas de resultado a gente já parte para os dados que a pesquisa coletou e encontrou, e são a parte robusta. Ele chega e encontra a história de todos esses entrevistados, todos esses sujeitos que contribuíram, ou essas outras ferramentas, esses outros achados que contribuíram para auxiliar na gestão da organização, para que ele consiga encontrar um resultado que seja de base teórica e que possa ser aplicado empiricamente. A reflexão é esse processo que eu já dialoguei, que eu já disse para vocês aqui, ele vai ter que observar, encontrar algum resultado, encontrar os resultados e suas contribuições, e, por fim, é a discussão para extrapolação para um contexto mais amplo e articulação do conhecimento acionável, que agora encontramos esses resultados, a gente precisa aplicar eles e entregar para a organização ou um manual, ou um roteiro, ou algum mecanismo para auxiliar essa organização para resolver esse problema que a gente tinha no início e conseguir melhorar seu desempenho. Na análise final, eu parto agora de forma muito mais particular, dizendo que essa obra é muito interessante, realmente ela não é um livro, ela é um manual, ela tem esse caráter de ensinar o autor, o leitor, a fazer uma pesquisação, ela mostra como a pesquisação nasceu e ela mostra como ela é executada em todas as suas fases, e fazendo com que o pesquisador, quando for executar a pesquisação,
ele não se perca, ele não entenda quais são as fases que ele precisa, qual a identidade dessa pesquisa. Ele deixa muito claro qual a identidade de uma pesquisação, qual é a intenção de elaborar uma pesquisação e qual o foco da pesquisação, que difere desses modos 1 ou das pesquisas científicas que a gente já conhece. Bem, aqui está o meu muito obrigado, segue meu e-mail e um abraço a todos.